produção de padrões biológicos ou na organização taxonômica dos seres vivos. Tá? Aí eu mostrei para vocês aqui, né? Antes a gente tinha ali os reinos, agora nós temos os domínios, né? Então essa questão taxonômica mudou, reino, filo, classe, ordem. Agora a gente tem um taxon acima dos reinos, que são os domínios. Domínio Archaea, né? Domínio Eubactéria. Olha só, que legal. Né? Como é linda a natureza, microscópica. Aqui o Trypanosoma cruzi, aqui a Giardia, Trichomonas, Paramécio. É um bicho muito doido aqui, que ele é gelatinoso, né? Tipo um slime. Ele tem, inclusive, esse nome como slime. Aqui um ciliado. Né? Então, eu só preciso de aqui os mais conhecidos, né? As plantas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Os animais. Bom, aí a gente falou das hipóteses, né? Fixistas, os fixistas e os evolucionistas. A gente passou um pouquinho por essa brincadeira, assim, de tentar entender como que os seres foram definidos. Eu coloquei para vocês logo de cara aqui um cladograma, muito importante para o Enem. O Enem faz muitas questões com cladogramas, depois a gente vai dar uma treinada nisso. Tá? Esses cladogramas são interessantes da gente estudar. Aí eu passei essa questão que a gente falou, um VOF, que é um cladograma bem simplesinho, assim, do homem e dos macacos atuais, né? A gente já fez. Aí falamos das semelhanças, diferenças e as evidências, os registros fósseis, a bioquímica, né? Então a gente também tem, todos os seres vivos são formados pelas mesmas substâncias químicas. Quanto mais compatibilidade, maior a possibilidade deles terem um ancestral comum. A embriologia também comparada, né, que dá para a gente uma ideia bastante precisa, né, de ancestralidade comum, né, quando a gente analisa organismos que são de táxons diferentes, né, aqui a gente tem uma tartaruga, um réptil, uma ave e dois mamíferos, os embriões são muito parecidos, depois eles vão ficando diferentes. Inicialmente o desenvolvimento embrionário é muito parecido. Anatomia comparada também mostra, né, você vê que todos têm aqui o rádio e a ulna, a gente tem aqui o húmero, as falanges, os metacarpos, né, os carpos, enfim. Toda a estrutura do membro anterior desses animais são muito semelhantes, também sugerindo uma ancestralidade comum. São os chamados órgãos homólogos. Né? Aí depois a gente falou dos análogos, que tem a mesma função, mas a origem embrionária é bem diferente. Né? A asa de um inseto com a asa de uma ave são análogos, mas a asa do morcego e a asa da ave são homólogos. Homologia e analogia é vamos dizer assim, um conceito importante. A convergência evolutiva também, que sugere uma ancestralidade comum, né? Uma ideia de que eles acabaram evoluindo, a evolução convergente também, ou convergência evolutiva é a mesma coisa. Elas têm um grau de parentesco distante, porque esse aqui a gente tem aqui um réptil, né, um peixe, uma ave, um mamífero, mas eles evoluíram com uma forma muito parecida. Então, na teoria algumas teorias evolucionistas tentam explicar isso aí, porque eles têm uma hidrodinâmica tão parecida. Né? Então, o processo evolutivo está relacionado também com a irradiação adaptativa, né, que são a origem comum, a ancestralidade comum, e organismos tão diferentes que acabaram, dentro da linha evolutiva, ocupando nichos ecológicos e hábitats diferentes. Né? E os órgãos vestigiais. Eles são órgãos existentes, né? Eles estão aí, como o apêndice, mas eles não têm função. Então, qual que é a função do apêndice? Não é da apendicite, né? Apesar de poder, mas ele não tem uma função. O apêndice não tem uma função fundamental no organismo humano.
Então, a gente considera que o apêndice, que é essa estrutura do intestino grosso aqui, ele seja um vestígio de um ancestral comum que tinha uma bolsa aqui, né? Se a gente pegar os lagomorfos, né, os coelhos e tal, eles têm uma estrutura mais completa, que tem uma funcionalidade digestória e tal, mas para a gente já não tem mais. Então, ele seria só um vestígio da evolução. O denticísio também, o cóccix, né? Seria uma conexão com a cauda, próximo aqui da vértebra sacral, e a cóccix também seria um órgão vestigial. Essa ideia de ter um vestígio de um ancestral comum, né? Claro que são teorias, mas elas vão se somando, né? Aqui também a gente tem um dos órgãos vestigiais bastante interessante, que é a membrana nictitante, né? Veja que uma águia, as aves, elas não têm uma pálpebra. A pálpebra, nossa, que fecha, né? Eles têm uma membrana que fecha o olho, assim, para proteger mesmo, né? E ajudar a lubrificar. No nosso caso, a membrana nictitante, ela está bem recolhida aqui, ó. Ela ficou só o vestígio dela. E a gente desenvolveu a pálpebra, que é que faz o olho fechar quando a gente precisa, proteger e processo de lubrificação. Então, essa membrana nictitante aqui dos olhos, ela, para os cientistas, é um órgão vestigial, sugerindo uma ancestralidade comum. Quer dizer, o nosso ancestral, que nós teríamos aí em todo o processo evolutivo, teria uma membrana nictitante mais desenvolvida. Até aqui tudo bem, pessoal? Quero ver se você tem alguma dúvida vamos dizer assim, das evidências da evolução. Alguma dúvida? Posso prosseguir? Dá um sinal de vida para mim, que eu não estou vendo aqui o chat. Podemos? Quem me fala aí? Podemos. Tá, então vamos lá. A evolução, ela é constituída por duas teorias, né? Foi constituída inicialmente por duas teorias, hoje a gente tem uma terceira e até mais teorias. Tá? A teoria mais antiga é a teoria de Jean-Baptiste Lamarck. Olha aí o tempo de vida dele. Ele nasceu em 1744, faleceu em 1829, e lá na frente, depois, o Charles Robert Darwin, né, que lançou a teoria do darwinismo. Então, nós temos, primeira coisa importante para a gente fazer assim, vamos pensar, se a gente, nosso objetivo é entender o que a ciência propõe para a evolução dos seres vivos, nós precisamos conhecer essas duas teorias, o lamarckismo, tá, e o darwinismo. O lamarckismo é uma teoria que se baseia na ideia do uso e desuso, e o darwinismo na seleção natural. Então, o Jean-Baptiste Lamarck, né, viveu antes de Darwin. Então, eu não acho assim, na ciência não tem esse negócio, esse aqui é melhor do que esse, o outro é melhor. Não, ninguém é melhor. Sem a teoria de Lamarck, Darwin não poderia ter proposto a dele. Então, uma teoria acaba ajudando a gente a montar outra teoria e aprimorando os conhecimentos. Não existe na ciência uma verdade absoluta. A gente vai descobrindo, né? Vai vivendo com aquilo ali, e elas podem ser aprimoradas de forma progressiva, permanentemente. Tá? O lamarquismo, como eu falei para vocês, ele dá conta da lei do uso e desuso, né? Também da lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O caso da girafa é um caso emblemático, né? Ele falava que os seres vivos eles têm capacidade de se adaptar a uma nova situação ambiental. Bom, se a gente tinha lá árvores que davam frutos numa altura mais baixa, as girafas tinham lá um pescoço com tamanho X. Se por algum motivo esses frutos mais baixos eles acabaram e elas tinham que buscar os frutos lá no alto, como elas não sobem nas árvores, elas começaram a esticar o pescoço, vamos dizer assim. É uma teoria que parte de um princípio bastante estranho, né? De que um organismo ele sofre uma mudança na sua anatomia
para se adaptar ao meio ambiente. Então, se ele precisar de um pescoço mais comprido, ele estica o pescoço. Então, se esse pescoço comprido já não faz mais diferença, ele pode diminuir o pescoço, né? E mais do que isso, depois que ela estica o pescoço, ela tem um aumento no comprimento do pescoço, ela pode passar essa característica para os seus descendentes, né? A lei da transmissão dos caracteres que foram adquiridos. Então, pensar numa certa intencionalidade. Os seres vivos são capazes de se adaptar, vamos colocar um parênteses aí, intencionalmente a uma nova situação ambiental. Mudou o meio ambiente, imagina só, uma coisa assim, bem contrastante, assim, vamos pensar. Se de repente a gente tivesse agora que morar no meio aquático, nossos pulmões se transformariam em brânquias, adaptando rapidamente para o ambiente, para a respiração aquática, né? Bom, essa era a ideia de Lamarck, dessa mudança abrupta do organismo. Então, o grilo, ele vive na grama porque é verde, ou ele é verde porque vive na grama, né? Então, se o grilo ele é rosa e fosse para a grama, ele passaria a ser verde para se camuflar. Então, é uma forma, assim, o grilo se transformaria de uma cor para outra para poder se adaptar e ficar camuflado e evitar a predação. Bom, Darwin fez a explicação para girafas. Ele falava assim, não, a girafa não estica o pescoço, né? Ela não esticou o pescoço e transmitiu essa característica para os descendentes. Já existiam, ou melhor, já coexistiam. Coexistir significa existiam ao mesmo tempo girafas com pescoço mais curto, girafa com pescoço médio e girafa com pescoço longo. Como o alimento ele apareceu só bem no alto, mas que tinha um pescoço curto ou médio, elas não sobreviveram, porque elas não conseguiam se alimentar. Então, só as que tinham pescoço longo é que passaram, então, a ter essa sobrevivência. Elas estavam melhor adaptadas. As outras foram selecionadas negativamente. Então, o darwinismo, ele explica, né, as transformações no ambiente ocorrem normalmente, ocorrem progressivamente. Então, o ambiente se transforma todo o tempo. E os seres vivos, eles são selecionados. Existe o que ele chamou de seleção natural. O ambiente seleciona numa população indivíduos com maior capacidade de sobrevivência e elimina aqueles com menor capacidade de sobrevivência. Então, o que Lamarck não sabia era essa coisa de variabilidade genética. Ele sabia que existiam nas populações variações. Como que ele descobriu isso aqui no caso, que já existiam girafas de pescoço curto, médio e longo? Fósseis. Existem fósseis de bactéria. Existem fósseis de girafa de pescoço curto, pescoço médio e pescoço longo. As que sobreviveram foram as de pescoço longo, porque elas foram, vamos dizer assim, mais eficientes no processo de colonização e acabaram sobrevivendo. As outras não foram tão eficientes assim. Bom, mas a teoria darwinista, ela ganhou um reforço, tá? Aqui eu tenho uma questão, está lá na prova, mas eu vou passar depois, está lá na atividades para vocês, mas eu vou passar. A teoria da seleção natural de Darwin, ela ganhou um reforço no que a gente chama de neodarwinismo. E esse reforço é isso aqui, variabilidade genética. Então, se a gente tivesse na nossa sala lá no Pitágoras agora, se você olhasse para o lado, você vai ver seu colega, um tem um cabelo crespo, o outro tem um cabelo cacheado, o outro tem um cabelo liso, o cabelo do outro é mais claro, mais escuro. Ou seja, se a gente pegou só o item cabelo, a gente vai ver que existe uma grande diversidade. E essas variações que existem no nosso cabelo, elas são proporcionadas por variabilidade genética, né? Então, eu e a minha esposa,
temos cabelos diferentes. E a minha filha tem um cabelo que é mais ou menos do meu jeito e mais ou menos do jeito dela. Aí a gente vai vendo, a gente já estudou a questão de Mendel nessas variabilidades genéticas. Então, as populações que são mais, que possuem variabilidade genética, elas acabam, os indivíduos acabam sendo selecionados pelo ambiente. Então, determinadas características acabam sendo mais eficientes ou menos eficientes, dependendo do quê? Dependendo do ambiente. Então, é o ambiente que seleciona, dentro de uma variação de características de uma população, aquelas que vão prosseguir, e aí a gente tem isso como evolução, isso é a adaptação. Então, esse processo de adaptação é o que a gente chama de evolução, né? É a seleção natural. Então, não é como Lamarck disse. A teoria de Lamarck é muito menos aceita hoje. Lamarck dizia que os seres intencionalmente se mudam para se adaptar. Não. Darwin falou, não. Os seres já são diferentes. O ambiente seleciona aqueles que têm uma aptidão melhor, uma aptidão maior para determinadas características e acabam se adaptando melhor ao ambiente. Ok? Então eu pergunto para vocês, o que é mais eficiente para uma população? Ser totalmente variada geneticamente, uma população ter um alto grau de variabilidade genética, ou uma população ser uniformemente, toda uniformizada do ponto de vista genético? O que é mais protetivo, o que é mais protetor, vamos dizer assim? O que protege mais uma população? Ter alta carga de variabilidade genética ou ser geneticamente uniforme, todos iguais? Quem pode me responder? Pode falar. Mais variabilidade. Claro. Se todos nós fôssemos igual àquela floresta de eucaliptos, que não sei se vocês já viram aquelas florestas de eucaliptos, todos clonados que tem no sul da Bahia, você vai andar quilômetros, todos os indivíduos são geneticamente iguais, eles são clones um do outro. Você concorda que uma doença que mata um, mata todos. Por quê? Porque todos serão suscetíveis. Agora, se a gente olha para uma floresta toda diversa, com organismos geneticamente diferentes, né, uma doença pode até matar alguns indivíduos de uma população, mas se ela tiver diversidade genética, alguns podem sobreviver, porque são geneticamente diferentes. Então, o neodarwinismo, ele trouxe um ponto de acréscimo para o darwinismo. Qual? Ele dizia o seguinte, que para que possa haver seleção natural e evolução, é necessário entender as causas da variabilidade genética. O que causa variabilidade genética nas espécies? Quais são elas? Então a gente tem a própria reprodução sexuada, né? Como eu falei, a minha filha ela é uma mistura dos genes meus com o da minha esposa. Nós somos geneticamente diferentes e tivemos um filho ainda mais diferente. Né? Então, a reprodução sexuada, organismos que se reproduzem assexuadamente têm menos variabilidade genética. Outra coisa, o crossing over que a gente viu lá na meiose. O que faz, mesmo filhos dos mesmos pais, serem geneticamente diferentes. Né? Então, tem dois indivíduos que tiveram 2 filhos, esses 2 filhos são geneticamente diferentes. Por quê? Porque o espermatozoide e o óvulo, eles são muito diferentes um do outro. Porque na meiose existe o crossing over, que mistura, embaralha ainda mais os genes. As mutações, né? Principalmente em micro-organismos. Então, a gente pegar aí, nós estamos na torcida para que o coronavírus ele não seja muito mutante. Por quê? Porque quando nós dispormos de uma vacina, a gente espera que esse vírus seja estável e que nós todos que vamos tomar uma determinada vacina, que essa vacina seja eficiente para qualquer linhagem de vírus. Então, quando o vírus ele tem um grau de mutação muito alto, como, por exemplo, o vírus da AIDS, o HIV, a gente não consegue fazer vacina. Só para vocês terem uma ideia, cada indivíduo que
é portador de um vírus HIV tem um vírus diferente geneticamente, né? Então, nesse caso, a gente tem as mutações como uma causa dessa variabilidade genética, sobretudo em micro-organismos, né, que se reproduzem muito rápido em pouco tempo. Então, nós temos dois grupos. Podemos ter uma população diversa geneticamente, como é a nossa, né? O brasileiro, né, a população brasileira é extremamente variada do ponto de vista genético, nós somos um caleidoscópio cultural, e eu imagino uma população, né, toda uniforme. Aqui, então, nós temos uma população com essa variabilidade genética e aqui com uniformidade genética. Essa população com variabilidade genética, ela está protegida e com maior propensão a seguir o processo evolutivo, a se adaptar a mudanças ambientais. Tá? A outra população uniforme, ela acaba sendo suscetível porque uma alteração ambiental pode dizimar a população inteira. Então, o neodarwinismo, que seria a terceira teoria da evolução, então nós temos a primeira, que é o lamarquismo, a segunda, que é o darwinismo, agora o neodarwinismo. O que o neodarwinismo trouxe de... O que o neodarwinismo acrescentou à teoria darwinista? As causas da variabilidade genética. Darwin sabia que as populações poderiam ser diversas, mas o neodarwinismo trouxe mecanismos de variabilidade genética que explicam essa variabilidade, essas diferenças na população. Mutação, recombinação, reprodução sexuada, né? A seleção natural, então, atua em cima da variabilidade e provoca adaptações, ou seja, esses organismos estão adaptados àquela situação diferente. Então, eles prosseguem na linha do tempo, e isso a gente chama de evolução. Certo? Muito bem. Aqui tem mais um exercício que está para vocês lá. Ok? Tem mais alguns. Aqui eu quero colocar, só lembrar desses fatores evolutivos, que é a mutação, que são alterações no código de um gene, né? A fonte primária de variabilidade genética, a mais básica de todas, e é através da mutação que surgem novos genes em uma população. Então, são alterações no DNA. A recombinação, que é o crossing over, que é uma mistura de genes que ocorre durante a reprodução sexuada. Recombinação reorganiza os genes já existentes no cromossomo e coloca gametas, né, espermatozoides e óvulos diferentes. E a seleção natural também é um fator evolutivo importante da gente pensar, né, privilegia genótipos melhores adaptados a uma determinada condição. Então, a variabilidade genética, aqui é uma brincadeira, né, produzir indivíduos geneticamente diferentes. Então, se tiver uma coisa que só esse aqui consegue comer, esse aqui é eliminado e esse é eliminado. E esse aqui, então, se adapta e se prossegue. Só que essas diferenças são causadas por genes. Então, esse bico pode ser o besão, esse é o besão-bezinho, e esse é o bezinho-bezinho. Então, nós temos genótipo, que a gente já estudou. Então, a seleção natural é feita em cima da genética, né? Do genótipo e do fenótipo. A seleção natural acaba eliminando os desvantajosos, né, para as mesmas condições e prosseguindo com outros. E um processo de especiação, que aí eu quero que vocês precisam pensar o seguinte. Olha só, deixa eu voltar aqui com vocês. Tudo bem, a gente então tem três teorias da evolução. O Darwin, o lamarquismo, a mais antiga, o darwinismo e o neodarwinismo. Tá, beleza, a gente tem essas três teorias, mas ainda continua com uma pergunta. Então, como que surge uma nova espécie? Como que então somos ancestral de uma espécie A? Essa espécie A evoluiu para a espécie B e C. Como que ocorre o surgimento de uma nova espécie? Então, existe uma teoria que tenta explicar por que uma espécie, como é que surgem espécies diferentes. Eu vou tentar explicar para vocês sem o objetivo de terminar a explicação nessa aula. Mas, vamos lá. Imagine uma população A, que vive num lugar que eu coloquei com essa bolinha aqui, ó, tá? Então, um lugar lá, lindo, maravilhoso, tem uma população de uma determinada espécie A. Tá.
Agora imagine que esse lugar começou a ficar pequeno demais, a população cresceu muito. E quando a população cresce muito, o lugar fica apertado demais, alguns indivíduos eles migram para áreas adjacentes. Então vamos pensar que o primeiro fator evolutivo para a formação de uma nova espécie seja a migração. Organismos agora saíram dessa área A e migraram para uma área B, pertinho aqui, ó. Só que essa área B, ela tem condições ambientais, alimentos, temperatura, etc., diferentes da área A. Então, uma população A, né, a migração e formação agora de duas populações, a população A e a população B. Mas ainda há possibilidade do indivíduo que mora aqui na B voltar para A. Ou seja, A pode ir para B e indivíduos de B podem voltar para A. Ou seja, a gente tem fluxo gênico, ou seja, indivíduos podem se reproduzir, indivíduos da população B podem se reproduzir com indivíduos da população A. E indivíduos da população A podem se reproduzir com indivíduos da população B. Então ainda existe fluxo gênico, contato. Tá bom, mas chega uma hora que ocorre esse isolamento geográfico. A área B, por algum motivo, sei lá, passou um rio, imagina, se você tem 2 formigueiros, passa um rio no meio, as formigas não podem ter mais contato, né? Pode ser uma coisa pequenininha ou uma coisa maior, uma deriva de continente, um terremoto, um vulcanismo, e essas duas populações agora ficaram isoladas. Ocorreu o isolamento geográfico, que inviabiliza o fluxo gênico. Essa palavra fluxo gênico é muito usada em questões, tá? Então agora não tem como. O que é o fluxo gênico? É a possibilidade de reprodução entre indivíduos de duas populações. Agora não tem mais. Essas duas populações perderam o contato. Por quê? Porque existe uma barreira geográfica entre elas. Ok. Muito bem. Agora presta atenção. Vou voltar aqui. Se essas duas populações estão isoladas geograficamente, esses indivíduos... Deixa eu só ver uma coisa. Está todo mundo atento aí? Eu estou online ainda, né? Me ajuda aí, alguém dá um ok. Alô? Tá. Então, se essas duas populações ficarem isoladas, e as duas populações tinham condições ambientais diferentes, chega uma hora que esses indivíduos sofreram uma seleção natural diferente destes aqui. E pode ser que eles, agora, se juntássemos os dois, eles teriam não só isolamento geográfico, eles passam até agora o isolamento reprodutivo, ou seja, eles ficaram tão diferentes por conta da seleção natural que eles não conseguem mais se reproduzir. E se eles não têm mais capacidade de reproduzir entre si, então nós falamos que eles agora são espécies diferentes. Então são novas espécies. Ou seja, o que é uma espécie? São indivíduos com características semelhantes que capazes de se reproduzir entre si, reproduzem entre si e geram descendentes férteis. Mas o isolamento geográfico acabou levando-os a um isolamento reprodutivo. E quando esse isolamento reprodutivo acontece, nós temos a formação de novas espécies. Certo? E aí, olha só, isso é o que a gente tem hoje. Se você chegar lá na Rússia e ver quais são os táxons que existem, de todos os seres vivos, tem uma árvore, um cladograma para todas essas. Essa mesma árvore, americano, estudam igualzinho. Tá vendo? Então, quem entende russo sabe o que está escrito aqui. Quem não entende, é a mesma coisa que em inglês, que é a mesma coisa em português. E os termos que a gente tem aqui, esses 3 domínios hoje, né? E tantas espécies divididas em 3 domínios. O domínio das bactérias, o domínio dos árqueas e o domínio dos eucárias. Os eucárias é onde nós estamos aqui, ó, os animais, com tantas espécies, certo? E essa árvore filogenética a gente vai estudar depois. Mas é muito importante que vocês entendam esses fatores evolutivos que levaram à especiação. Quais são os fatores evolutivos? Primeiro, migração, isolamento geográfico,